Olha, o Bolsonaro vai ter vida difícil para escolher quem será o novo chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, porque a reunião onde os três foram demitidos, eles planejavam entregar os cargos, mas foram demitidos antes. Essa reunião teve quebra-pau, teve tapa na mesa, teve almirante gritando, não foi nada amigável a saída dos três líderes das Forças Armadas do governo Bolsonaro. E é a primeira vez em mais de 50 anos, é a primeira vez na história que saem os três, mas a primeira vez desde 77, então são 44 anos, não 50, em que sai o chefe do Exército e sai brigado com o presidente. A coisa tá bem difícil pro Bolsonaro. Eu vou falar aqui sobre tudo isso, sobre quem pode ser o novo escolhido do Bolsonaro e o Bolsonaro vai ter dificuldade para colocar o nome dele, porque tem vários nomes que não são bolsonaristas na frente do nome do Bolsonaro. E isso, nas Forças Armadas, no Exército, isso dá problema. Eu vou falar disso aqui, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica, você está ajudando a gente a fazer oposição ao governo Bolsonaro. Eu sei que tem gente que está com medo de golpes. Se você está com medo, então se inscreve, ajuda a fortalecer a oposição, que pelo menos você está ajudando alguma coisa a gente a se organizar aqui. No Plantão Brasil a gente também se organiza nas ruas. Ontem rodou o nosso carro de som na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar no final do vídeo aqui um trecho do carro de som rodando lá. Se eu acreditasse em golpe, eu repito, eu não estava com carro de som nas ruas denunciando os crimes do Bolsonaro, porque o carro de som está denunciando exatamente isso, que o Bolsonaro não quis comprar vacina, está denunciando o desastre econômico, a mansão de 6 milhões do Flávio, toda a inflação galopante do governo Bolsonaro, tudo isso a gente denuncia nas ruas. Se você quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoia pra gente ampliar. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo, a escolha do novo general. Olha só, Bolsonaro, ele decidiu demitir os líderes das Forças Armadas, os chefes das Forças Armadas, antes que eles se demitissem. O Braga Neto chegou na reunião, que foi hoje de manhã, ele chegou na reunião, o Braga Neto, já com a carta de demissão deles pronta, falou, vocês vão ser demitidos. Eles não tiveram nem tempo de falar, vamos entregar o cargo. Não, vocês estão fora de qualquer maneira. Aí desandou a maionese. A gente tem que lembrar que o Pujol e o Braga Neto é o novo ministro da Defesa. O Pujol era o chefe do Exército. O Pujol e o Braga Neto, eles se formaram na mesma academia, nos militares, lá no Exército, e eles são amigos. Mas mesmo assim desandou a maionese e falaram, eu tenho uma matéria no Estadão que fala que o mais, assim, quem tava bravo mesmo era o almirante, o chefe da Marinha, gritou, falou um monte e saíram atirando. Por que saíram atirando? Porque eles saíram e falaram, a gente saiu porque a gente se recusou a entrar numa aventura golpista, numa aventura contra a democracia. Quer dizer, peraí, tem uma coisa errada. Eles falam que eles não querem cumprir ordens que sejam contra a democracia. Agora tem uma coisa, qual ordem foi dada a eles? Isso ninguém falou até agora. Qual ordem deram aos chefes das Forças Armadas que eles se recusaram a cumprir e por isso entregaram o cargo? Porque se é só uma mudança de ministro, não tem problema. Já houve ministros que eram mais jovens do que o chefe das Forças Armadas, já houve até ministros que eram civis. Então se era só a mudança do ministro, não tinha porquê. Alguma coisa aconteceu que nem os três falam, ninguém da imprensa fala. A imprensa está toda falando sobre isso, está na capa de todos os jornais, eles se demitiram porque se recusaram a participar de uma aventura golpista, de alguma coisa assim. Ou seja, você tem aí três pessoas de extrema credibilidade dizendo, pelo menos para esse assunto, dizendo que teve uma tentativa de aventura golpista, ou está tendo, ou terá, e que eles são contra isso e por isso saíram. Tanto é que eles saíram mesmo do governo. E aí, não tem ninguém perguntando qual foi a ordem concreta, o que aconteceu realmente que é essa aventura golpista. Porque se o presidente está tentando dar um golpe, o Congresso tem a obrigação, e o STF também tem a obrigação de fazer alguma coisa, a Procuradoria-Geral da República, enfim, as instituições têm a obrigação de cortar as asinhas do presidente, de cortar isso na raiz. Se não está tentando, então os três estão mentindo. Não tem outra alternativa aqui nessa história. Ou os três estão mentindo, ou teve uma tentativa e o Bolsonaro está cometendo um crime que as instituições têm que fazer alguma coisa contra. E eu estou vendo a esquerda falar, mas eu não estou vendo as instituições agirem. Porque isso você está vendo? Eu não estou. Aí, o que acontece? O Exército, as Forças Armadas, eles têm uma maneira
em que eles escolhem, não são eles, é o presidente que escolhe, mas na verdade, na prática, quem escolhe realmente o novo chefe das Forças Armadas são os próprios militares. Geralmente eles enviam uma lista para o presidente, a lista geralmente é a pessoa mais velha que tem ali entre os generais. Por quê? Porque para eles é uma quebra de hierarquia que alguém mais jovem seja o chefe e alguém mais velho esteja respondendo a alguém mais jovem. Lá eles falam, né, nem pela idade só, eles falam, se formou na turma de 76, se formou na turma de 78, o problema lá do Braga Neto, alguns falaram, pode ter um problema, porque o Braga Neto se formou na turma de 79 e o general Pujol se formou na turma de 78, ou seja, ele é um ano mais velho, ele ia ser subordinado ao Braga Neto. Isso já aconteceu, só que nunca no momento de acirração, no momento com os ânimos assim acirrados, todo mundo bravo, isso aí não. Isso só em 77, quando um general desafiou o presidente Geisel, presidente não chame ditador de presidente. Um general desafiou, mais autoritário ainda, pior que o Geisel, um cara pior que o Geisel desafiou o Geisel para fazer alguma coisa pior, e o Geisel demitiu lá o general, mas esse caso não é importante. O importante agora, o que está acontecendo é que os ânimos estão muito acirrados e o Bolsonaro tem essa escolha. Só que o candidato que o Bolsonaro quer colocar, ele é o sexto na lista de generais, ele é o sexto mais velho, tem 6 mais velhos que ele. Tem um general que vai para reserva em agosto por idade, vai se aposentar em agosto. Reserva é isso, foi para reserva, se aposentou. Ele vai em agosto e aí depois desse, todos na lista de sucessão têm problemas com o bolsonarismo. Um deles é o general que deu a entrevista nessa semana, que irritou o Bolsonaro, que foi a gota d'água para o Bolsonaro demitir o atual ministro. Ele trabalhava, o ex-ministro Azevedo, ele trabalhava com o general Azevedo e ele disse que as Forças Armadas fizeram lockdown nos quartéis, que eles faziam faziam testagem massiva, rastreio de casos, teve um caso no quartel tal. Isola a pessoa, isola esse quartel dos outros, não deixa que eles entrem em contato com os outros. O que se fez na Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul tem uma população gigantesca e não morreu quase ninguém de Covid. Eles isolavam o bairro inteiro, fechavam bairro, fechavam rua quando tinha um caso, coisa que o Brasil poderia ter feito e teria evitado 99% das mortes, até porque a pandemia chegou aqui depois. Mas as Forças Armadas fizeram, por isso a taxa de mortalidade lá é muito pequena, até o número de casos comparado com jogadores de futebol, comparados com outras categorias, com a própria população, o número de casos é muito pequeno. Aí ele deu uma entrevista dando a receita. E olha, eu falei em março, no comecinho da pandemia, março passado, eu falei, se o Bolsonaro fizer isso, o que tá dando certo na Coreia do Sul, pegar o que tá dando certo, a China é uma ditadura, pega o que tá dando certo na China e replica aqui da maneira que dá pra fazer, não vai ter morte, não vai ter caso. O exército fez. Aí foi ruim. Esse general, ele é o segundo ou terceiro da lista. Só que logo depois dele, ou antes dele, assim, são todos vários na lista antes do candidato do Bolsonaro. Tem um que trabalhou com a Dilma, aí o cara trabalhou com a Dilma, o Bolsonaro vai colocar? Não vai. Aí tem um outro que foi quem fez uma portaria que fazia com que as armas do exército pudessem ser rastreadas mais facilmente, que aí o Bolsonaro fez até um decreto para revogar a portaria e o Bolsonaro ficou bravo com ele. Quer dizer, todos os generais da lista têm alguma coisa contra o Bolsonaro. Só para você ver como as Forças Armadas não estavam com o Bolsonaro tanto quanto a gente pensava. E a gente pensava porque o Bolsonaro usa uma tática de guerra que é muito eficaz, uma tática de comunicação, que é você distrair o seu inimigo. Além da cortina de fumaça que ele jogava, ele sempre mostrava, olha, eu tô aqui com todo mundo, eu tô aqui com os militares, o meu exército, e não era. Tanto é que você vê que na linha de sucessão, tanto os chefes das Forças Armadas, das 3 Forças Armadas, quanto a linha de sucessão, não tem nenhum bolsonarista. Só o Bolsonaro tá fraco. Ninguém fala outra coisa. Ele pode dar o golpe, pode não tá, não importa. Mas o Bolsonaro tá mais fraco. E para tentar enfraquecê-lo mais ainda, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que rodou ontem lá em Cachoeirinha e em Alvorada. O rapaz não falou qual cidade é qual, então eu não sei qual é. Quem foi na cidade me disse. Mas largou o emprego de juiz para ser ministro de um governo genocida. Bolsonaro só foi eleito por causa de Sérgio Moro, que comandou a Lava Jato e prendeu Lula sem provas. Lula era o líder em todas as pesquisas. O New York Times descreveu isso tudo como o maior escândalo judiciário da história. Tá aqui um trecho, rodou ontem, Cachoeirinha, Alvorada, ontem a gente tava em todos os lugares do Brasil, vários lugares, ontem foram várias cidades no interior de São Paulo, foi no Rio Grande do Sul, foi no Paraná, a gente também já fechou Pernambuco e na semana que vem finalmente vamos conseguir rodar
em Salvador. A partir do dia 5 vai poder rodar carro de som lá, estaremos em Salvador também. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay e Apoia. Mas ó, se você não se inscreveu até agora, inscreve. Falou!